Então, olá, seguidores do MAP, voluntários do MAP, comunidade do MAP dos 15 polos que existe aqui no Rio de Janeiro, né, em São Paulo e também em Portugal. Nós estamos aqui com o nosso encontro muito, muito especial, Encontros Reflexões à Luz do Espiritismo. E hoje nós vamos estar tratando de um assunto muito importante que afeta todos nós nessa onda de calor, né? Desses dias assim absurdamente quentes, né? Quais são os cuidados que nós devemos ter com o nosso corpo, com a nossa saúde física, mental e espiritual, e qual é essa ligação, até podemos dizer perigosa, do uso abusivo de álcool nesse período do calor. E para falar um pouquinho dessa temática tão significativa, nós temos aqui hoje o Dr. Miguel Teixeira dos Santos Neto, nosso querido irmão de caminhada, de trabalho, médico especialista em psiquiatria, mestre em farmacologia pela UFRJ e doutor em saúde coletiva pela Unifesp. Então, estamos dando aqui a nossa saudação ao nosso querido Miguel. Olá, Miguel. Seja bem-vindo mais uma vez, né, nesse nosso encontro de reflexões da luz do Espiritismo. Boa noite a todos. Você pode liberar a sua imagem aí, Miguel? Pode. Por favor. Agora sim. Isso. Boa noite a todos. Boa noite, Bira. Boa noite, Mapping. Boa noite aos queridos irmãos nessa caminhada, né? E é um prazer sempre, todos os chamados do Bira, eu sempre estou atento, porque o Bira sempre me leva para lugares bons. Nosso irmão Bira. Então, nós agradecemos muito, Miguel, você que colabora muito, nosso irmão Ivan, com certeza está vibrando aí pela sua colaboração, a gente continua no nosso projeto lá em Itaguaí, que você tanto nos ajuda, né? Eu estou marcando aqui o nosso tempinho, né? Para que a gente possa ter nesse primeiro bloco esse encontro, né? Falando, Miguel, dessa questão que atinge, né, o nosso país, né, tropical, esse calor absurdo, aqui hoje falando do Rio de Janeiro, sensação de 40, outro dia bateu 40 graus, e o desafio da saúde, o que a gente pode se proteger nesses dias assim encalorados, né, falando desse calor e depois fazendo essa dobradinha, todo mundo gosta, quer dizer, muita gente gosta, né, da bebidinha e tal, nesses dias de calor, da geladinha e tal. Quais são os riscos, quais são os cuidados? Então, Miguel, mais uma vez agradecemos a sua presença. Em nome do MAP, estamos aqui, de mãos postas, agradecendo por sua generosidade de estar aqui brindando com a gente com esses seus conhecimentos, sua trajetória já de muitos anos na área da medicina da saúde. Então, é contigo, Miguel. Fica à vontade para nos conduzir aí nessas reflexões, nessas informações tão necessárias, né? Boa noite, né, mais uma vez. Eu acredito que nesse momento que a gente está passando, né, de alterações climáticas, principalmente Rio de Janeiro, que é uma cidade mais quente, outras cidades mais quentes, né, o consumo de bebida alcoólica vem aumentando. Isso é fato, isso tem uma grande relevância. O problema todo é que a bebida alcoólica ela é uma substância desidratante, ou seja, ela faz você perder água, né? Então, aquela cerveja gelada, né? Aquela bebida, eu vou falar basicamente de bebida alcoólica, né? Que é o maior consumo agora no verão em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Bahia, né, em lugares mais quentes, é frequente as pessoas tomarem bebida alcoólica durante o dia, né? Isso é notório saber. No entanto, a bebida alcoólica ele é um agente desidratante, ou seja, ele faz você perder água, né? Ele
vai desidratando, vai desidratando, vai desidratando. E a desidratação, principalmente para pessoas mais velhas, elas causam muito impacto no corpo físico, né? Então, quando você desidrata, você pode perder, inclusive, a desidratação em idosos, né? Ele leva a um quadro de alteração mental, que a gente chama de delirium, né? Então, a pessoa mais velha, ela fica mais susceptível à ação do álcool. E uma das ações do álcool é a ação desidratante, né? Principalmente aí quando a gente está falando de cervejas, né? Drinks, né? E exposição ao sol, né? Então, essa combinação bebida alcoólica e exposição solar faz com que a gente some dos fatores aí que levam a uma desidratação e até mesmo queimaduras na pele, né? E, imagina, tem um período do álcool que ele faz uma, uma sedação. Imagina você ficar meio sedado à exposição a um sol de 40 graus, né? Então, isso aumenta o risco de queimadura. Então, não estou falando, né, só de saúde mental, mas aumenta as chances de queimadura, aumenta as chances de desidratação, aumenta, aumenta até as chances de, por exemplo, para os diabéticos, né, a queimadura na sola do pé. Olha, Então, interessante. então o diabético, por exemplo, né, ele pisa no lugar quente, ou está bebendo, esqueceu o chinelo, e aí ele pisa no lugar quente, e aí forma uma bolha, uma queimadura, né? Olha É, só. isso é bem preocupante. Então, assim, eu estou falando de bebidas alcoólicas e doenças crônicas que estão aí associados a diabetes, hipertensão, a dislipidemia, a obesidade, que são outras doenças que se intensificam na gestão do álcool, no álcool e na exposição solar. Elas é, ficam mais intensificadas, né? Vamos dizer assim. Então, não é só pelo lado da dependência de álcool, né? Quando a gente fala de dependência de álcool, a gente está falando aí de consumo de 2 a 3 décadas de álcool contínuo, né? Sim, A gente está falando de uso abusivo de álcool, né? isso. Então, beber e dirigir, beber e ficar exposto ao sol, beber e fazer sexo desprotegido, beber e arrumar confusão, né? Uhum. Então, esse é o quadrilátero, né? Vamos dizer assim, do uso da bebida alcoólica de forma abusiva, né? Então, ou seja, na praia, com os amigos, no bar, é, em outros lugares onde você fica muito exposto. Então, quem é diabético, hipertenso, que tem sofre uma dessas doenças crônicas, né? O uso de álcool associado à exposição solar e associado a lugares quentes, né, aumentam as chances de ficar mais diabético, com mais problemas de saúde, com pressão alta, com o remédio acaba não fazendo tanto efeito assim, né? Aquela insulina que toma, aquele remédio da pressão que toma, acaba não fazendo muito efeito. Um dos mecanismos que a gente entende que o álcool pode aumentar a pressão, né? Eu costumo dizer, Bira, que eu tinha muitos pacientes que falavam assim: eu tomo hidroclorotiazida, que é um diurético, e furosemida. Eu urino e aí baixa a pressão. E Uhum. aí eu tinha muitos pacientes que faziam associação. Eu bebo, urino, portanto, baixa a pressão. Ah, Contrário. uhum. Quando você usa essas substâncias eliminam um íon chamado sódio. E o sódio faz baixar a pressão. O álcool faz o contrário. O álcool aumenta a absorção do sódio e aumenta a eliminação de água.
Então, a gente fala que o álcool é um agente desidratante Olha e que, não hipotensor, olha né? que Então, fantástico. tem muitas pessoas que fazem essa associação. Ah, eu tomo hidrocloro, furosemida, indapamida, que são diuréticos que baixam a pressão. Ah, não vou deixar de tomar o meu remédio de pressão, vou beber. Errado. Vai baixar, não vai baixar a pressão. A pressão vai subir. Quem é diabético, a glicemia sobe e fica desidratado. Então, há um desequilíbrio orgânico mental, né? Então, o álcool tem muito desses problemas, né? Da pessoa associar o uso de remédios com baixar pressão ou baixar a glicemia ou diabetes. Ok, Miguel, nós estamos aqui com os nossos internautas que já estão deixando aqui algumas indagações, né? E vamos corresponder também, né? E responder algumas indagações e pedir que eles compartilhem esse conteúdo. Então, nós estamos agradecendo aqui a turma que está seguindo o MAP aqui pela redes sociais, né, pelo Instagram, pelo Face, pelo YouTube, né? Nós estamos aqui com o doutor Miguel, né, nosso querido amigo, companheiro de muito tempo, psiquiatra, mestre em farmacologia, doutor em saúde coletiva da Unifesp. Nós estamos conversando aqui sobre a questão do álcool, e do calor e do álcool. Agora, Miguel, então, é a pessoa que pode estar pensando assim, não, ela está lá naquele calor, né, na piscina e tal, e só bebendo a geladinha ou geladinho, né, o que pode ser lá. Ele acha que aquilo ele tá se hidratando. Qual é o risco, se é um risco, né? Se essa atitude é uma atitude equivocada. Quer dizer, a pessoa começa a beber, 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 e não toma água. A bebida, ela substitui a água? Não, de maneira alguma, o Bira. O álcool, ele faz justamente o contrário, ele faz você perder água. E na exposição do calor, além de você perder água pela pele, né? Que aí a pele perde água, evapora, você também perde água pelo rim, né? Então você aumenta o chamado débito urinário, você aumenta a ida, né, ao banheiro ou começa a urinar mais. E isso acaba desidratando a pele, o corpo, e aumenta a pressão arterial e aumenta a glicemia, o risco de fazer picos de hiperglicemia. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda um uso seguro de álcool. Mas assim, eu vou falar, mas não corresponde a, vamos dizer assim, a realidade, né? Principalmente da gente aqui no Brasil, muito quente, nessas alterações de temperatura, né? Mas seria assim, tipo, uma lata de cerveja por semana, né? Então, quer dizer, Semana, existe uma lata por semana, uma lata por semana. Quer dizer, uma coisa seria assim bem quanto singela. seguro? Seria o que a Organização Mundial da Saúde fala de beber seguro, né? Mas a gente entende que beber seguro também na exposição solar, nas altas temperaturas, como o Rio de Janeiro, São Paulo, aqui no Sul, no Brasil inteiro que está passando por essas ondas de calor, o álcool acaba piorando, né, ainda mais as questões relacionadas à saúde física e à saúde mental. Então, estou falando de dois componentes importantes: saúde física e saúde mental, né? Então, o que a gente recomenda, né? O que há uma recomendação para isso, né? Se hidratar mais, intercalar sempre bebida alcoólica com água, é, comer, fazer refeições em intervalos muito menores, não ficar muito exposto à radiação solar, né? Foi o nosso primeiro encontro com o Dr. Miguel Teixeira, falando sobre o calor excessivo e o risco de consumo de bebidas alcoólicas. No nosso próximo encontro, estaremos falando sobre o calor excessivo, adolescentes e o consumo de bebidas alcoólicas. Muita paz, muita luz, paz e bem, paz.